Louvado seja Deus. Agora abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 14. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Vamos orar. Ó maravilhoso Deus, estamos diante da Tua santa e graciosa palavra, e nesta noite, ó Deus, em que estamos celebrando, Senhor, a ceia do Senhor, desejamos que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração acerca desta obra, Senhor, e de mais um de seus efeitos. Senhor, que os Teus propósitos sejam, Senhor, claros diante de nós, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar cada mente e cada coração esta noite. Que o Senhor, ó Deus, ponha, Senhor, a Sua palavra no mais íntimo do nosso ser e converta-nos mais um pouco a Ti. Faz, ó Deus, a Tua obra, Senhor, e glorifica o Teu santo nome por meio da Sua santa e graciosa palavra. E concede-me, ó Deus, sabedoria nesta hora para expor aquilo que falaste ao meu coração. Senhor, edifica a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, tá bom, diante da mesa do Senhor, acerca do sacrifício de Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados. E eu estarei sendo breve esta noite, tá bom, até porque o texto também evidencia isso, mas eu quero que nós venhamos atentar a aquilo que o Senhor deseja inserir em nós, a fim de que possamos estar caminhando no centro da vontade dEle, que é o mais importante, tá bom? E de todas as coisas que a gente já ouviu, nós vamos pensar neste propósito, é evidente, nesse texto para nós, tentando unir também outros fatos que a gente já mencionou antes, tá bom? E aí, quando a gente volta os nossos olhos para esse texto, nós vamos compreender que ele está no meio de um contexto onde Paulo fala sobre o seu ministério e sobre o propósito dele, aquilo que Deus tem chamado ele a realizar, a fim de que o Senhor possa alcançar muitos outros para fazerem parte desta família e provarem também do propósito do Senhor de conformar cada um que ele tem chamado à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Aí, diante da sua defesa de ministério, ele sempre vai colocar o Evangelho como aquilo que move o seu coração, e por isso mesmo, ele coloca esse pois, logo no início do verso 14, tá bom? Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger, tá bom? Tem a ver com ser pressionado, ser impulsionado a algo, ser levado por alguma coisa a fim de que eu realize o propósito desta coisa. E aqui o que nós estamos vendo é o amor de Cristo
E quando ele fala isso, a referência é o amor que Cristo teve por nós. Na mente do apóstolo Paulo, isso está bem claro, no sentido de que Deus o amou, de que Cristo o amou e se entregou por ele. É tanto que, não é somente aqui que ele evidencia isso, também na carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele fala sobre isso. E a gente já citou esse texto, eu vou apenas relembrar vocês e recordar. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, ou que me resta na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tá bom? Aí, isto é o que deve estar constrangendo o apóstolo Paulo. É esse amor que Cristo teve por ele, em entregar-se por ele, para que ele pudesse ter paz com Deus, ser reconciliado com Deus, ser adotado na família de Deus, receber a vida eterna, ter nova vida, ser iluminado pelo Espírito de Deus, ter novo Espírito, receber o próprio Espírito de Deus para habitar em si, e N outras bênçãos espirituais que veio por meio de Jesus Cristo. E quando ele fala sobre isso, ele então traz a mensagem do Evangelho, ou da morte de Cristo por nós. E aí ele fala, julgando nós isto, é algo que está inerente ao pensamento humano, é algo que o Senhor revela a nós, dizendo que ele morreu por todos, logo todos morreram. Como é que a gente entende isso? Ou como o texto bíblico se revela a nós dessa maneira, tá bom? Se ele morreu por todos, então logo todos morreram. Bem, o fato que a gente precisa logo imaginar aqui, tá bom? É essa questão de todos, que não se refere, segundo esse texto, a todos os seres humanos, tá bom? Até porque esse todos, ele está em íntima relação com nós, onde ele fala isso, julgando nós, isto nós, o povo do Senhor, os cristãos. Depois ele vai falar mais na frente também, no verso 16, assim que nós, todos nós, daqui por diante, isso aí. E mais na frente também, ele faz menção, aliás, no verso 14 ele faz também menção nisso, o nos, também tem a ver com nos, nós cristãos. O amor de Cristo constrange nós que somos cristãos. E só quem é cristão tem esse constrangimento do amor de Cristo nos constranger, tá bom? Nos impulsionar a algo, e a gente vai ver o que é, tá? Então, diante disso, já está clara essa questão de todos. E isso também tem a ver com os textos paralelos do Novo Testamento que falam sobre isso. A questão do corporativismo, ou do representante corporativo da nova comunidade que está em Cristo. Isso tem a ver com o que Paulo fala em Romanos 5, do primeiro Adão e do segundo Adão. O segundo Adão é Cristo. O primeiro Adão foi aquele que Deus criou lá no Jardim do Éden e que era o representante de toda a raça humana. O segundo Adão, que foi feito por Deus, tá bom? Vindo em espírito, concebido pela Virgem Maria como representante corporativo da nova sociedade que Cristo, que Deus realizou ou idealizou para si, para ser seu povo. Como representante da igreja cristã, do povo de Deus, então ele foi e recebeu esta morte. Aí o que ele está tendo em mente é o seguinte, Romanos capítulo 6 fala isso também, assim como Cristo morreu, todos nós morremos com ele. Assim como Cristo morreu, todos nós morremos com ele. E por que isso?
Porque por sermos pecadores, o juízo de Deus é a morte para nós. Aí, para nos livrar da morte, o Senhor Deus envia o seu Filho e coloca sobre ele todos os nossos pecados. E ele é morto por causa dos nossos pecados. Quem deveria estar naquela cruz, ou recebendo aquele juízo, éramos nós, todos nós. No entanto, ele recebeu todo o juízo, ele morreu ou foi morto por causa das nossas transgressões. Daí então ele nos substituiu naquela cruz. Isso nos faz lembrar o hino também que cantamos, onde diz que nunca saberemos o preço que foi pago na cruz. Nós nunca saberemos, mas sabemos que foi algo grande. Por que foi grande? Porque foi o cálice da ira de Deus que foi derramada sobre ele por causa das nossas transgressões. E olhe que nossas transgressões eram muitas, e milhares de milhares, e milhares, e milhares, e milhares, e milhares. E Paulo também atesta isso em Romanos, quando ele diz assim que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque à vista de Adão foi só uma transgressão, e fez entrar o pecado, e junto com o pecado a morte. Mas para nós que já estamos vivos e pecamos muito, foram muitas transgressões que foram lançadas sobre Cristo. Todas as minhas transgressões, todas as suas transgressões foram lançadas sobre Ele. E aí a gente vê a grandiosidade disso. E não somente isso. Outro dia nós estivemos meditando aqui também sobre esta obra graciosa de Jesus Cristo, onde nós percebemos que Cristo, ao encarnar, ao nascer, desde criança, adolescente, jovem, até a idade adulta, ele viveu toda uma vida de renúncia por nossa causa, para que ele fosse feito a propiciação e aceito como aquilo que aplaca a ira de Deus contra nós. Então, ele foi designado para isso. Ele teve toda a sua vida voltada para obedecer todos os mandamentos de Deus a nosso favor. Então, ele teve o cuidado de cumprir todos eles. Irmãos, eu sei que na nossa mente, isso parece ter sido fácil para Jesus, porque ele era filho de Deus. Mas nós temos que entender que quando Deus o fez em carne, o dotou das mesmas capacidades de Adão, porque seria injusto se fosse diferente. Ele dotou Cristo, homem, o Jesus, homem, de mesma capacidade humana que estava em Adão. E esse Cristo não tinha só um mandamento a guardar, que era o mandamento de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas tinha toda uma lei, e ele observou todos os mandamentos desta lei, sem quebrar um só, e em todas as fases de sua vida. Então, quando ele vai e morre em nosso lugar, nós precisamos levar em conta toda esta vida consagrada a este propósito, de dar a sua vida por nós, de morrer nós, de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, porque é isso que está o texto dizendo, visto que ele morreu a nossa morte, logo todos nós morremos. Você compreende isso? Você entende como isso foi grandioso?
E não somente isso, nós já pensamos e refletimos também que por ele ter sido aquele que foi anunciado como mediador, e só ele é digno disso, porque isso é um decreto de Deus, não poderia ser outro, só poderia ser ele. Então, ele, além da sujeição à lei, em toda a sua vida, ele também tinha o propósito de ser esse mediador, de ser o sumo sacerdote, de ser o rei eterno e imortal sobre o povo do Senhor, sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, né? E ele realmente cumpriu cabalmente tudo o que foi lhe dado para fazer, a ponto de ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi complacente com isso, tá bom? Ele não resistiu, embora ele tenha sentido como ser humano a angústia daquele dia, onde ele ora ao Pai por 3 vezes, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi vivida por ele, e ele realmente abraçou a cruz, e ele mesmo condenou Pedro por tentar tirar isso da mente dele. Disse: arreda-te, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus, porque foi para isso que ele veio, e ele tinha isso bem firmado dentro de si. E aí então, quando Paulo fala isso, que ele morreu por todos, logo todos morreram, nós também precisamos agora atentar para o propósito de que ele morreu por nós. E o texto é claro quanto a isso, porque o verso 15 diz: e ele morreu por todos, para quê? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De antemão, nós já estamos com o texto bem claro diante de nós. Visto que ele morreu por nós e todos morremos com ele, aí agora que ele fez isso por nós, e olhe, nenhum de vocês, nem eu, fomos pregados na cruz. Tá bom? E nós não sentimos a agonia de ser pregado na cruz. Outros irmãos passaram por isso, mas maior foi a agonia da ira recebida do que os pregos nas mãos e nos pés, e toda surra que ele levou fisicamente falando, tá bom? Maior foi a ira, e nenhum de nós provou isso, porque ele provou por nós. Aí, em virtude disso, é que Paulo começa dizendo que esse amor dele constrange a gente, ou nos constrange. Se ele fez isso por nós, e ele sofreu toda a ira de Deus para nos livrar dessa ira, e ele morreu por nós, e nós morremos com ele lá, o que nos resta? Qual era o propósito dele em fazer isso? Era morrer para que você viva aí do mesmo jeito, ou viva a sua vida, ou do jeito que você quer, ou do que você idealiza para você. E ele morreu para que nós, enquanto cristãos, apenas venhamos até aqui, nos alegremos com essa boa notícia, mas, porém, entretanto, quando nós sairmos dessa reunião, nós vamos simplesmente viver o nosso querer, o querer do homem natural, do homem carnal, do ser humano que só pensa em lazer, prazer, dinheiro, felicidade, alegrias momentâneos e terrenos? Obviamente que não. E aí o texto fala isso, que ele morreu para que os que vivem, nós aqui que estamos vivos por causa da morte dele, que ele fala sobre isso, nós viemos não a viver mais para nós, e esse é o aspecto negativo. Nós não viemos mais viver para si mesmos. Então anula-se aqui todo o meu querer, tá bom? Toda a minha renúncia deve estar bem cravado no nosso coração, que eu devo renunciar tudo aquilo que eu penso que é próprio de mim, do homem natural, para fazer a vontade dele, totalmente dele.
E é isso também que é exigido por ele quando ele prega isso, enquanto estava caminhando no meio do povo. E ele disse que quem não renunciar a tudo quanto tem, e a si mesmo não se negar, não é digno de mim. Ele diz assim. E por isso, irmãos, nós temos que lamentar a derrocada de muitas igrejas cristãs que se desviam destes propósitos de Deus e da palavra do Senhor, tentando colocar nas nossas mentes o intuito de sermos ricos e procurarmos crescermos materialmente falando e corrermos atrás apenas dos bens desta terra, enquanto negligenciamos os preceitos que o Senhor realmente deseja que venhamos a viver. É lamentável nós encontrarmos um turbilhão de igreja em nosso Brasil que só se preocupa com isso. Isso é contrário ao que nós estamos vendo aqui, e aquilo que o apóstolo Paulo também experimentou. E aí ele diz, tá bom, que nós devemos viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o ponto, é o efeito, é viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Quem é aquele que morreu e viveu por nós, ou ressuscitou por nós? É Cristo, é Jesus. Então eu tenho que viver para Ele, você tem que viver para Ele. Todos nós que estamos, temos que viver para Jesus. E este é o combate da fé que nós enfrentamos todos os dias, de poder fazer morrer a nossa vontade, para que a vontade dele se estabeleça. E como é isso? Ou como nós devemos fazer isso? Ou como chegamos a isso? Primeiro de tudo, nós precisamos ter essa verdade, isso bem diante do nosso coração, tá bom? Sem isso a gente não vai conseguir. Se você não estabelecer como alvo que a vontade dele, ou viver para ele, é a razão da sua vida daqui por diante, você não vai conseguir viver para ele, tá bom? Não vai. Você vai correr atrás de muitas coisas e você vai desprezar eles. Você vai correr atrás de momentos de deleite e entretenimento, você vai se envolver com o que está presente no mundo, que atrai os olhos da nossa carne, do nosso coração. Você vai querer percorrer uma carreira e deixar ou colocar na sua mente que quando tiver completado esse ponto da minha vida, então eu me volto para o Senhor. Eu sei que nós precisamos estabelecer algumas coisas e metas em nossa vida, mas até isso deve ser estabelecida de acordo com a orientação dele, de Jesus, do nosso Senhor. Porque se a gente percorrer algo que é próprio nosso, nós vamos estar negligenciando essa vida que devemos viver para ele. E pode ser que quando você concluir o que você pensou em concluir, já tenha passado o tempo, e o Senhor já tenha colocado outros para fazer aquilo que você deveria fazer, em virtude de você ter se negado a viver para Ele. E o que vai restar para você, tá bom? É apenas a expectativa do juízo de Deus, não de condenação eterna, mas da correção do Senhor por você ter negligenciado este propósito divino. Deus enviou Jesus, e Ele morreu por nós, e o texto está dizendo, para que você viva para Ele, para que nós vivamos para Ele. Nós temos que viver para Jesus. E este é o propósito aqui da morte do Senhor. E este é o propósito de nós todos termos morrido lá na cruz com Ele. É de fazer morrer a nossa velha natureza e viver a nova vida nele, para Ele, para a glória dEle, para satisfazer a vontade dEle. E a gente precisa realmente obedecer do jeito que o texto está dizendo para nós. Então, nós precisamos disso. O primeiro ponto é reconhecer isso, é ter isso em mente. O segundo ponto, tá bom?
é que uma vez que você entende isso, e você compreende esse processo que se dá pela graça, mediante a fé, porque não foi algo que nós realizamos, mas que Ele fez. E você experimenta isso, como foi dito no louvor, você não viu Ele pregado na cruz, mas você sabe da realidade disso, porque no momento que você creu e passou a orar, Ele lhe respondeu, e aí você tem evidência em si mesmo de que isto é a verdade de Deus para nós, e que você foi alcançado por esta graça divina, a fim de que realmente você cumpra isso. Aí, ele vai começar a expor mais um pouco acerca disso, e ele diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Carne aqui é homem natural, tá bom? É o homem sem espírito, é aquele homem que tem intelecto e que pode ter o conhecimento dos textos bíblicos e daquilo que a Bíblia fala, mas essa verdade não está inserido no seu ser, na sua natureza. Ele entende com a mente, mas não com o coração, vamos dizer assim, tá bom? Então ele não vive no espírito, ele vive por vista, por entendimento, por conhecimento. E aí ele debate acerca disso, ele pensa e reflete, porque um homem, ele tem essa capacidade dada por Deus, mas não tem vida espiritual em si mesmo. E aí ele diz que uma vez que você compreende que Ele morreu por você, e você morreu junto lá, nós agora não conhecemos mais os demais, segundo a carne, segundo esse modo natural. Antes a gente era assim, agora não, tá bom? Antes nós éramos assim, antes eu era assim, agora não, graças a Deus por não. E aí ele faz menção também, de que antes ele conhecia Cristo segundo a carne, e quando ele fala isso, os comentaristas querem dizer que antes da sua conversão, ele ouviu falar de Cristo, e ele perseguia os seguidores de Cristo, então ele entendia quem era Cristo, de ouvir falar. Ele, talvez em sua infância, enquanto estava ainda aos pés de Gamaliel, tenha ouvido falar acerca desse Cristo que estava operando milagres e maravilhas em toda a Judéia e Galiléia, nas circunvizinhanças daquela região. E quando o Senhor vai ter um encontro com ele na estrada de Damasco, e ele usa a expressão, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. É como se o próprio Senhor, pelo seu Espírito, já estivesse falando ao coração deste homem, do apóstolo Paulo, acerca de Jesus, mas ele estava resistindo, porque ele queria fazer segundo a sua vontade, o seu modo de vida natural, a sua carne estava operando sobre ele, até que lhe apareceu o Senhor. E quando ele apareceu e o feriu de cegueira, e ele então ouviu a voz que falava com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem então dialoga com Cristo, e ele pergunta, quem és, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Daquele dia em diante, ele teve um encontro real com o Senhor, e agora ele deixou de conhecer segundo a carne, agora ele está conhecendo no Espírito, ele agora tem um relacionamento com Cristo, ele tem intimidade, e é isso que esta palavra fala sobre conhecer, tá bom? Esse termo conhecermos segundo a carne, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ele diz também, já agora não o conhecemos deste modo. Esse conhecer significa ter intimidade, saber que Ele é real, pela própria aparição dEle junto a nós. Porque você não se tornou cristão, porque apenas alguém disse para você
que Jesus Cristo te dará a vida eterna. Você se tornou cristão porque é dito na palavra do Senhor, pela boca do profeta, que ninguém mais dirá: conhece ao Senhor, porque todos serão conhecidos por Ele, serão ensinados por Ele. Então, a verdade de nós estarmos aqui e conhecermos uns aos outros no Senhor, faz com que a gente entenda, tá bom? Que esta experiência de ter encontrado com Cristo é que faz a gente realmente andar no Espírito e provarmos esta realidade de que eu morri com Ele lá e que agora eu não vivo mais para mim, mas para Ele, porque Ele fez esta obra em meu ser, a favor de mim. Isso não é tremendo, irmão, isso aí? Coisa grande, maravilhosa isso, não é? E ele fala sobre isso. Então, ele testifica: agora já não conhecemos mais deste modo carnal, e muitos lá fora conhecem. Aqui, não aqui, mas nós conhecemos aqui. E se nós conhecemos aqui, nós vamos abraçar esse desejo, esta ordem. Agora, os que vivem, não vivem mais para si mesmo, vivem para Ele. Tá bom? Vive para Ele. E ele agora acrescenta mais algo acerca deste viver. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta expressão tem a ver, tá bom, com o que Paulo fala também nas outras cartas acerca de despojar-se da velha natureza, do velho homem, e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus. Em Efésios ele diz que nós somos feituras dele, preparado para as boas obras que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele fala sobre isso. Então, o que ele quer dizer para nós é que agora, em virtude disso ter acontecido, da nossa morte lá com Cristo, e agora a nossa vida ser para Ele, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer com que as coisas velhas ou do velho homem sejam lançadas para trás e fiquem para lá, e eu não quero mais viver como antes, porque agora eu sou nova criatura. E o fato de ser nova criatura tem a ver com novo nascimento, ter nascido de novo. E esse novo nascimento, irmãos, é algo fenomenal. Por que é fenomenal, não é? Porque você está vivo e ao mesmo tempo é morto. Aliás, vamos corrigir. Você era um morto-vivo, tá bom? E agora você é um vivo-vivo. Você era alguém que estava presente no mundo, mas era morto espiritualmente, morto em relação ao relacionamento com Deus. Você não podia agradar a Deus, você não vivia para o louvor da glória de Deus. Aí, quando Ele opera o novo nascimento, faz você nascer de novo, e estando vivo, você deixa de ser o morto-vivo e passa a ser o vivo-vivo. E agora você passa a perceber quem você era, e há um texto profético que vai falar que você verá as suas imundícias, como era, e você terá vergonha de como era, e agora você vai procurar viver aquilo que realmente Deus deseja que seja vivido, para a glória dEle, para agradar a Ele. Esse é o ponto de nós sermos nova criatura. E nessa nova comunidade cristã, que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele dá todo um modo prático de vida para nós. E a gente deve então abraçar a isso, e isso é viver para Ele. Por quê? Porque esta é a vontade dEle, irmãos.
Aí, quando você olha para a carta de Efésios, você vê a obra que ele fez, e logo a seguir você vê ele dando instrução de como deve ser agora o seu modo de vida, como sendo nova criatura. Aí vem, aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe para ajudar quem necessita, trabalhe para ajudar quem tem necessidade. Vem, não mintais uns aos outros, mas cada um fale a verdade. Tem isso? Tem, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, caso haja necessidade, para a edificação daqueles que ouvem. Vem a questão de tratarmos os outros com honra e respeito às autoridades. Vem a questão familiar dos maridos amarem as esposas serem submissas aos maridos. Vem a questão dos filhos obedecerem aos pais. Vem a questão dos pais não provocar a ira dos filhos. Vem a questão dos servos realizar o seu trabalho para os seus senhores como se fosse para Cristo. Vem a questão de nós estarmos amando uns aos outros e ajudando uns aos outros, ensinando uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros. Todas estas coisas fazem parte de ser nova criatura. É a nova vida, o viver para Ele. Então, o viver para Ele tem a ver com a prática de tudo aquilo que nos é ministrado pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, no Sermão do Monte, e nas outras passagens que Ele nos instrui a como nós devemos proceder de agora em diante que conhecemos a Cristo. Então nós não somos mais devedores, nós honramos, nós não devemos mais dever a ninguém, apenas o amor, que Ele nos ordena isso. E é dessa maneira então que a gente tem que pensar. As coisas antigas ficam para trás, eis que tudo se fez novo, e agora a vida que eu vivo tem que ser desta maneira. Por quê? Porque quando Ele se deu por nós, havia também este propósito, de nós vivermos para Ele. Havia isso. Aí, minha pergunta então é se isso está acontecendo atualmente com você. Se você está vivendo para Cristo, e se você o obedece, e se você cumpre sua palavra, e se você tem alvo de realmente viver esta verdade de Deus no seu dia a dia, no seu caminhar, no restante de fôlego de vida que você ainda tem sobre a terra. Você está fazendo isso? Ou não? Como é que você está vivendo essa nova vida que Ele concedeu a você gratuitamente? Ou graciosamente? Isso é importante nós atentarmos, tá bom? Ele fala sobre isso, e obviamente quando Paulo tem em mente isso, ele quer combater contra tudo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque eles estavam desprezando o apóstolo Paulo, e estavam rejeitando o seu apostolado, e ele está revelando para eles que não é esse modo de vida que Deus quer. Vocês precisam aprender a renunciar a si mesmo, vocês precisam lançar a velha criatura para trás, e a viver para o Senhor. E olha, irmãos, que na nossa caminhada nós vamos ter muitos embates, nós vamos ter dificuldades de relacionamento, nós vamos ter dificuldades de fazermos e atentarmos para a vontade de Deus, porque o nosso coração é orgulhoso, ainda há em nós, tá bom, soberba, e a gente fica colocando estas coisas como sendo impedimento de nós vivermos plenamente para Ele. Mas o alvo da morte dele é que todos que aqui estão não vivam mais para si mesmo, lancem de vocês, lancem fora tudo isso e vivam para Ele. Vivam para Ele. E o mais é que, diante do que Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
estas coisas já foram. Uma passagem paralela a isso é o que ele escreve em Gálatas, no capítulo 5, onde ele diz assim, que os que são de Cristo já crucificaram a carne, a sua carne, com as suas concupiscências, tá? Os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas concupiscências. Escutem, os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com suas concupiscências, com os seus desejos, com a sua vontade. Os que são de Cristo já fizeram isso. Você já fez isso? Se não fez, está na hora de fazer. Está na hora de assumir isso. Está na hora de viver isso e realmente matar o velho homem e viver o novo homem, criado por Deus em justiça e santidade. E por isso nós estamos aqui, para celebrar esse feito grandioso. E, por fim, eu quero lembrar que esta transformação do velho homem, ou a morte do velho homem, ela não pode ser feita por nenhum ser humano, por ninguém em si mesmo. Isto é obra dele. Tá bom? É obra dele. E por isso nós devemos, num dia como esse, celebrarmos com alegria, porque esta obra já foi realizada. Eita glória! Já foi feita, já foi consumada na cruz. Já foi realizada. Nós estamos aqui celebrando algo que já foi. E é este também o outro aspecto que ele diz aqui, porque quando ele fala que um morreu por todos, ele está usando o tempo auristo perfeito, que é algo que já aconteceu, está estabelecido num ponto da história humana, e foi o dia da crucificação. Já foi, ele fez isso por nós, bendito seja Deus. E agora o que aconteceu conosco foi o atrair-nos para ele. Ele envia o seu evangelho e a sua graça nos traz, e Cristo é iluminado em nosso coração, a fim de nós crermos nele. E quando isso aconteceu, então eu morri. Só o Senhor é Deus. Eu morri e ao mesmo tempo nasci de novo. Aleluia, glória a Deus, por esta obra grandiosa, por este feito tremendo. E eu não tinha condições de fazer isso, porque eu estava morto em meus delitos e pecados, mas Ele me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo, como você também que crê. E se alguém aqui ainda não crê, a noite de crer é esta. Creia. Creia e entregue-se a esse Cristo, para que você tenha nova vida com Ele, em nome do Senhor Jesus. E alguém gostaria de fazer isso hoje, de confessar Jesus como Senhor e Salvador aqui? Alguém que gostaria de confessar diante dos homens que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se há alguém aqui, você levanta assim sua mão e eu quero orar por você. Há alguém que gostaria de fazer isso? Se não há, para nós só há o regozijar e celebrar esse nosso Cristo. Então eu quero convidar agora você a ficar de pé. O Ministério de Louvor, vem para cá. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra grandiosa,
e por mais um propósito revelado em sua palavra sobre a obra de Cristo a nosso favor. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilhoso Deus, eu te dou graças, Senhor, e bendigo o teu santo nome, juntamente com todos os meus irmãos, Senhor, que compreendem esta grande obra que fizeste, Senhor, lançando sobre Cristo, ó Deus, toda a tua ira sobre os nossos pecados, perdoando-nos, ó Deus, e nos concedendo nova vida nele. Ó Senhor, que venhamos, ó Deus, a atentar para isto, Pai, e fazer, ó Deus, com que todos nós abracemos este propósito de viver para Ele, de viver para Cristo, de que a nossa vida reflita, Senhor, essa genuína fé que dizemos com os nossos lábios que temos em Ti. Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor opere na vida de todos quantos aqui estão, e todos que me ouvem, Senhor, esta noite também, e que atentaram para a Tua palavra, Senhor, onde ela diz, ó Pai, que o propósito da morte de Cristo ter morrido, foi fazer também morrer o nosso velho homem, a fim de que agora nós venhamos a viver para Ele. Ó Senhor, ó Deus, aviva a Tua igreja, Senhor, por meio deste propósito, e faz, ó Deus, que caminhemos, ó Deus, neste mundo, o resto dos nossos dias, os anos de vida que ainda temos pela frente, com uma vida totalmente devotada a fazer a vontade de Jesus. Que assim seja sobre nós, Pai, e assim eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.